as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Salmo 86, o verso 9 ao verso 11. Seja muito bem-vindo. Estou feliz porque mais uma manhã o Senhor nos despertou para estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. Estamos desafiados nesse ano de 2021, já final 2021, iniciando 2022, estudarmos e continuarmos estudando um capítulo da Bíblia a cada dia. Estamos inicialmente sempre meditando num versículo de Salmos, e nessa manhã o Salmo 86, o verso 9 ao verso 11, nós podemos ver o salmista Davi já estabelece e profetiza a respeito do reino do Senhor, que ele é eterno. Todos os povos um dia prostrar-se-ão diante do Senhor, demonstrando que os termos escatológicos que nós encontramos na Bíblia são reais. Um dia o Senhor voltará aqui a essa terra e irá estabelecer o seu reino. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração a temer o teu nome. Esse é o nosso apelo nessa manhã, é o desejo do nosso coração. Nós queremos, de fato, viver dessa forma. Mas quero convidar você nesse momento porque gostaria de iniciar aqui o estudo de um capítulo da Bíblia, como nós temos feito a cada manhã. E nessa manhã nós estamos estudando o pequeno livro de 2 João. Vamos lá então, a Bíblia no verso 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Tenha certeza que todos os teólogos creem perfeitamente que essa carta foi escrita pelo apóstolo João. Um apóstolo que é considerado como sendo o apóstolo do amor. Como João fala a respeito do amor. E não é diferente aqui na sua segunda carta. Mas, na verdade, logo no começo, no verso 1, vê que João, em algum momento, ele está tentando definir a pessoa pela qual ele está escrevendo. E ele coloca aqui como se fosse de uma forma meio enigmática. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. João poderia ter escrito diretamente a sua carta a uma igreja, onde ele denomina como sendo ela a eleita, a igreja de Deus, o povo de Deus, uma igreja que seguia os ensinamentos do Senhor. E essa igreja, nesse momento, estava sendo aquela que estava sendo endereçada à carta do apóstolo João com o intuito de orientar, de ensinar, de fortalecer a vida daqueles irmãos. Mas poderia também ser uma senhora, uma líder, uma responsável por uma igreja, uma anciã, alguém que tivesse a responsabilidade de orientar os irmãos, e é por isso que ele também menciona o presbítero e a eleita como sendo alguém que tem a responsabilidade de liderar, de conduzir uma igreja num determinado local. Mas o fato é que o âmago dessa segunda carta de João é falar a respeito do amor. Como é importante nos dias em que nós estamos vivendo, vivenciarmos o verdadeiro amor. Nós não podemos em momento algum perdermos esse alvo para com a nossa vida. É claro, é necessário estabelecer em que direção nós precisamos caminhar. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas, mas não podemos nos esquecer de amarmos também ao nosso semelhante como a nós mesmos. Nem a mais, nem a menos, mas no mesmo patamar. Este é o sonho de Deus para todo filho que um dia almeja receber a salvação em Jesus Cristo. Nos dias em que nós estamos vivendo, a Bíblia é muito enfática em nos afirmar que o amor será um artigo muito raro. Filhos estarão se levantando contra pais, pais se levantando contra filhos, e é o que nós estamos vendo nessa sociedade em que estamos vivendo hoje, inseridos hoje. O ser humano está mais preocupado consigo mesmo. Nós podemos olhar para a classe dos líderes que lideram o nosso país. São homens que estão pensando só em si, não olham para a sociedade,
não se preocupam com o ser humano, cidadão do nosso país ou desse mundo, mas há uma preocupação pessoal em como ele vai ficar financeiramente, estabelecer ali os seus recursos. E podemos ver que essa profecia, que está em Mateus capítulo 24, verso 12, tem se cumprido nos nossos dias. Muitas vezes podemos ver de forma tão fria como alguém consegue tirar a vida de um outro semelhante. E é uma prova clara que o amor tem se acabado. É um artigo que será difícil encontrar. Mas o evangelista João, o apóstolo João, nos convida a buscarmos no Senhor, a nos relacionarmos com Ele, termos Jesus Cristo como sendo a nossa referência para que, como cristãos, ser o sal da terra, a luz do mundo, que possa iluminar e demonstrar ao mundo nos dias em que nos encontramos como é que cada pessoa vive. Se a falta de amor vem pelo aumento da iniquidade, e a iniquidade gera o pecado, que é a transgressão da lei, como está em 1 João capítulo 3, verso 4, logo o amor advém do crescimento em obediência à verdade que é movida pela pessoa divina do Espírito Santo. Que Deus permitiu que Ele nos levasse a viver uma vida de obediência. Satanás diz claramente, você não precisa viver, o que importa é você ser feliz. Viva do jeito que você quiser e você vai ser feliz e você vai se dar bem na vida. Mas é diferente da declaração do Senhor. A obediência é fruto do amor genuíno. Viva do jeito que Deus pede para que nós possamos viver. E a Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 2, o verso 10, diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meu amigo, não se trata de salvação pelas obras, mas nós precisamos ser impulsionados a viver o padrão que Deus sonha para que nós possamos viver. E amar a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós respondemos para o Senhor com fidelidade a Ele. Nós começamos a praticar as boas obras. A nossa vida representa, de fato, a quem nós pertencemos. Consequentemente, ao Senhor olhar para a nossa vida e ver que a nossa atitude para com Ele é uma atitude de amor, de reconhecimento, consequentemente, as nossas ações serão atribuídas como sendo dignas de recebermos a salvação pelo fato de estarmos permanecendo e conectados com a pessoa de Jesus Cristo. No capítulo, só temos um capítulo, verso 3. A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade, em amor. Nós precisamos preservar em verdade e em amor, como está lá no verso 3. Mas o que é exatamente a verdade? A Bíblia nos apresenta 5 colunas da verdade. Primeiro, Deus é a verdade, como está lá em Jeremias capítulo 10, o verso 10. Segunda, Jesus Cristo é a verdade, como está em São João capítulo 14, verso 6. O Espírito Santo também é a verdade, como está em 1 João capítulo 5, verso 6. A própria Bíblia é a verdade, como está em João capítulo 17, verso 17. A lei de Deus é a verdade, principalmente no que se refere aos ensinamentos da lei do Senhor, dos mandamentos, como está em Salmo 119, verso 142, verso 151 e Êxodo 20, do verso 3 ao verso 17. Como está no versos 9, nós não podemos ultrapassar as verdades que estão contidas na Bíblia. O livro do Apocalipse fala que aquele que acrescentar alguma coisa receberá os flagelos do Senhor. Aquele que tirar também da mesma forma receberão os flagelos do Senhor, que são as punições, as consequências finais. Nós precisamos viver toda a verdade que o Senhor deseja que nós possamos viver. Como está no verso 9: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. É viver exatamente o que o Senhor pede para que nós possamos viver. Não acrescente, mas também não diminua. Não ensine além do que está na Bíblia, mas não deixe de ensinar e nem de viver o que de fato o Senhor deixou para que nós pudéssemos viver. Este é o desejo, o sonho de Deus para todo cristão.
Meu amado, meu amigo, nessa manhã, nos dias em que nós estamos vivendo, tantos ensinamentos que são contrários à Bíblia, tantos ensinamentos que estão distantes do ideal do Senhor, tantos ensinamentos que diferem do que o Senhor deixou para que nós pudéssemos seguir. Nós precisamos viver uma vida como os bereanos viviam, examinar as Escrituras, estudar a palavra de Deus a cada manhã, nos humilharmos diante do Senhor, abrirmos o nosso coração, termos momentos de jejum. E fazendo isso, eu tenho certeza que o Senhor, através do Espírito Santo, foi Ele que conduziu os profetas a escreverem a sua palavra. Será Ele também que irá abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós possamos entender as verdades que estão contidas na Bíblia. Nos momentos em que, se for necessário ser levado a um tribunal, a um julgamento, Ele vai trazer à nossa memória tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós estudamos. Lembre-se de uma coisa: só será lembrado aquilo que foi de fato estudado. Não poderemos nos lembrar de algo que nós não nos dedicamos a estudar. Portanto, nessa manhã, clamo a Deus, pedindo a Ele que esteja ao teu lado, que conduza a nossa vida, que nos abençoe a cada dia a seguirmos a sua vontade, para quando Ele voltar aqui a essa terra, nos encontre preparados para que possamos viver ao lado do Senhor. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, nos toma nas Tuas mãos, guia a nossa vida, nos ajude a cada dia a vivermos de acordo com o Teu ideal. É o nosso pedido nessa manhã, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus.